Romanos capítulo 10, do verso 8 em diante, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos falar desta seguinte forma: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Glórias a Deus nosso Senhor. Irmãos, o tema do livro de Romanos é justificados pela fé. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma analogia entre a lei e Cristo. Ele vai dizer para nós de que os judeus, eles creem, amém, mas sem entendimento de Cristo. Então, tudo que eles fazem acaba sendo, querido, de uma forma vã, porque eles fazem, amém, com uma fé, com entendimento, segundo a lei, mas não traz para a vida deles, entendeu, a salvação. Por que não traz para a salvação? Porque a salvação está, aleluia, no nome de Jesus. A salvação não está em guardar as leis, é como nós, irmãos. Nós podemos conhecer a Bíblia de cabo a rabo, nós podemos conhecer versículo a versículo, nós podemos conhecer tudo, querido, mas se nós não, aleluia, confessarmos Jesus, se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus, de nada isso vai valer. Entendimento, querido, amém, sem, aleluia, fé, não nos leva a nada. E o grande mal das pessoas hoje, irmãos, é isso. Antigamente nós ouvimos de louvor, e os louvores eram sempre o quê? Era o testemunho de uma experiência que vivíamos com Deus. Amém? Até um determinado momento, o louvor, ele era uma experiência do que vivíamos com Deus. Então Deus, aleluia, operava o milagre, né? As pessoas iam e testificavam através, aleluia, de louvor. E isso desde o nascimento do primeiro louvor, desde quando lá Moisés louvou o Senhor, desde quando lá Miriam, amém, adorou o Senhor. Então assim, nasceu o louvor, que era sempre um testemunho das coisas que Deus, amém, ele fez. Hoje não. Hoje as pessoas, elas não buscam inspiração no milagre. Hoje não buscam inspiração na fé. Hoje buscam inspiração, querido, no problema. Hoje se faz louvor em cima de problema. Antigamente se fazia louvor em cima da fé. Antigamente se fazia louvor em cima do milagre. Hoje as pessoas, elas não compõem louvor em cima do milagre. Elas compõem em cima de um problema. Então você vê muito louvor melancólico, você vê muito louvor que as pessoas adoram, amém, elas tentam, amém, ser mais espirituais possíveis, mas não conseguem chegar a nada. Por quê? Porque o louvor é uma expressão da glória de Deus. O louvor, ele tem por, aleluia, por finalidade, glorificar a Deus, não glorificar ao homem. Então nós temos visto que hoje as coisas estão muito invertidas, e por isso que nós transpiramos muito, mas não chegamos a lugar nenhum. O que é transpirar? É se esforçar. Se esforçamos, cansamos e não chegamos a lugar nenhum. A palavra de Deus vai falar para nós no livro, amém, de Salmos, amém, no Salmo 127, vai dizer para nós o seguinte, ó: se o Senhor não guardar a casa, e vão trabalhar os que a edificam, inútil. O que é uma coisa inútil? Sem valor nenhum. Inútil você irá levantar de madrugada. Transpiração. Comer pão de dores. Amém? Transpiração. Dormir tarde. Transpiração. Tudo isso é transpiração. Tudo isso é esforço inútil. Amém? Dormir tarde. Amém? Levantar de madrugada, comer pão de dores, se o Senhor não edificar a casa. Então nós temos que aprender a viver pela fé, querido. Não é o nosso esforçar, Deus, eu levanto tão cedo, eu me esforço o dia todo, olha, Deus, eu faço isso, aquilo, querido. Paulo está dizendo, não vai existir pessoa mais esforçada do que um judeu para aprender a palavra. Um judeu com 12 anos, ele tem que conhecer toda a Torá, ele tem que conhecer, aleluia, todas as leis, as positivas e as negativas, mas isso não garante ele salvação. Aquele jovem mancebo, ele disse, Senhor, eu conheço tudo e pratico desde criança, mas Jesus falou, falta-te uma coisa, larga tudo, amém, ou pega todos os seus bens, vende, dê aos pobres e siga-me, e terá um bom tesouro no céu. Não adianta nós nos esforçarmos, transpirarmos tanto e não alcançarmos nada, querido.
Tudo que podemos alcançar, nós vamos alcançar através de Cristo Jesus. Tem muita gente reclamando, tem muita gente falando que está fazendo isso, aquilo, outras coisas não estão dando certo e não vão dar, porque é a fé. Então Paulo, ele vai aqui falar, querido, aleluia, que o judeu ele guarda todas as leis, amém, que ele é pontual, amém, que ele é esforçado, mas que não tem alcançado a salvação, ele tem alcançado a justiça, amém, pela lei, mas não tem alcançado a salvação que é por Cristo. Então ele vai falar algo interessante para nós, no versículo de número, aleluia, no versículo de número 8, mas que diz, a palavra está junto de ti. Irmãos, eu não conheço muito sobre os ritos e os costumes judaicos, mas os judeus, eles são muito místicos. Amém, na sua essência. Por exemplo, quando você vê a palavra, a Bíblia dizer que a palavra está bem perto de ti, junto de ti, isso daqui não é uma expressão figurativa. De fato, os judeus, eles levavam, amém, a palavra no seu braço. Alguns colocavam aquela, entendeu, se eu não me engano, o tefilim na sua testa, com a palavra. Amém. Eles, aonde, no corpo deles, eles decoravam o corpo deles, eles colocavam todos os acessórios em volta do corpo deles, entendeu, dizendo que eles tinham e que eles viviam a palavra. Eles meditavam na palavra, eles meditam de noite. Amém. Existe um cordão do lado, amém, do judeu, que ele vai ali falando ali, vai contando, entendeu? Ele vai contando, vai falando, amém, para ele não perder a conta, ele faz tudo certinho, ele faz tudo organizadinho, ele cumpre a lei nos seus mínimos detalhes, mas isso não pode trazer para ele salvação, traz para ele conhecimento, traz para ele esperança, mas muitas das vezes não alcança. Então Paulo diz, está perto de ti, está na tua boca. Olha o que Paulo fala, está perto de ti, na tua boca e em teu coração. Mas esta é a palavra que salva. Qual é a palavra que salva? É a que pregamos. Então hoje, as coisas elas têm de estar ao contrário, porque tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou dar um exemplo simples, eu não gosto de entrar nesses pormenores, mas eu vou dar um exemplo simples. O missionário R.R. Soares, ele foi entubado com Covid, entendeu? Está entubado, está ruim, entendeu? Está ruim no hospital. A Igreja Internacional da Graça pede oração, amém, nos seus veículos, entendeu, de comunicação, em prol do missionário. E tem aqueles que dizem, mas não é pastor? Pastor fica doente? Mas ele não faz campanha na igreja dele lá, entendeu? Dando para as pessoas água ungida, água consagrada, que cura pessoas. Por que ele não é curado? Eu falei pela manhã na igreja o seguinte, que quem não gosta, quem não conhece poesia, entendeu? Nunca vai gostar de poeta. Você consegue me entender? Quem não conhece poesia, nunca vai gostar de poeta. Quem não conhece Bíblia, não gosta de Deus. Quem não conhece a palavra, não gosta de Deus. Porque se conhecesse, ia ver que a Bíblia diz o seguinte, médico, cura a ti mesmo. O médico não consegue curar a si mesmo. Não consegue. Então, eu posso orar por cura e uma multidão de pessoas serem curadas. Mas eu não ser curado. Pastor, mas como é isso? Meu irmão, tem coisa que eu não vou conseguir te explicar. Tem coisa que eu não vou conseguir te convencer. Porque vai ser só transpiração, vai ser só briga, vai ser só esforço. Tem coisa que quem pode te convencer e te mostrar é somente o Espírito de Deus. Então nós vamos olhar e vamos ver, o judeu tem a lei, o judeu tem a promessa, mas nós temos a fé. E o que vai mandar? A lei e a promessa ou a fé? Por que adianta você ter lei e você ter promessa e não ter fé? O que adianta você ter todas as promessas de Deus do mundo e você já ter desistido da sua vida, do seu ministério, do seu casamento, da sua profissão, da sua casa? O que vai adiantar? Você ter 1000 promessas e não ter fé que essas promessas elas vão se cumprir na sua vida? Nós vamos ver que na caminhada, alguns judeus, eles abriram o coração para a palavra,
receber o milagre, como Nicodemos. Abriu o coração para a palavra, o pastor leu aqui. Amém. Capítulo 3 fala sobre Nicodemos. E ele abriu o coração para a palavra. E depois lá na frente vai defender Jesus. Você vai ver Jairo, um judeu que abriu o coração para a palavra e teve a sua filha ressuscitada. Você vai ver Natanael, que Jesus fala que aí, entendeu? Um homem sem dolo. Você vai ver Zaqueu, a Bíblia vai chamar ele de filho de Abraão. Você vai ver o próprio Saulo, que se transformou Paulo. Amém, amém, fariseus, entendeu? Era um homem estritamente religioso, conhecia todas as leis. Mas quando teve encontro com a graça, quando teve fé para crer em Jesus, para você ter uma base, ele nem sabia quem era Jesus. Ele conhecia toda a lei, todas as promessas sobre Jesus, mas ele nem sabia quem era a promessa dele. Tem gente que é assim, irmãos, tem muita promessa, mas não sabe nem qual é a promessa. Você tem que conhecer mais, ter mais fé, buscar mais do Senhor. Então Paulo, ele vai falar para nós, um homem que foi iluminado, um homem, amém, que teve o coração transformado, um homem que vivia do outro lado, um homem que vivia pela lei, um homem que vivia, entendeu, pela força da lei e da palavra, passa a viver pela força da fé. Porque você jamais vai ouvir um judeu falar Filipenses 4:13. O que está escrito em Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ver um judeu falar, tudo posso na lei que me fortalece. Paulo, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando de quem? De Jesus. Como você sabe que ele está falando de Jesus? Porque no próprio Filipenses 4:19 ele vai dizer para nós o seguinte, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades pela lei. É isso que ele fala, não? É isso que ele fala, não? Suprirá todas as minhas necessidades em glória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele vai falar que como que Deus ele provê, como que Deus ele opera milagre, como que Deus faz através de Jesus. Então você pode, querido, ter todo o conhecimento do mundo, seja da filosofia, seja, querido, amém, da palavra, ter todo o conhecimento, amém, natural de um homem ser sábio, amém, ter várias faculdades e várias pós, mas nada disso, querido, amém, pode operar milagre na tua vida, a não ser a fé. E a fé, querido, é aquele exato momento da minha e da sua vida, em que tudo está dando errado. Quando nós dizemos, porque tem coisas que dão errado na nossa vida, porque nós fazemos coisa errada. Isso é uma coisa. Eu fiz errado, entendeu? Então deu errado. Fato. Por exemplo, uma pessoa cheira tanta cocaína que ela entra em coma. Entendeu? De tanto cheirar. Ela provocou aquele coma. Ela cheirou tanta cocaína que ela entrou em coma. Agora, aquela pessoa que fez tudo errado, está dirigindo o seu carro na velocidade da pista, a 80 por hora, guardando, amém, todas as placas, guardando tudo direitinho, cinto de segurança, tudo certinho. Vem uma pessoa e pum, colide com ela. Entendeu? Bate. Essa mulher, essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele sofre esse acidente e vai parar no hospital, está em coma. Ela provocou este mal? Ela fez tudo certinho. Ela não provocou este mal. Então ela não está ali porque ela provocou. Ela está ali, amém, porque algo no caminhar da sua vida interferiu e causou a ela este mal. Então o que ela vai ter que fazer? O que ela vai ter que fazer? Aí nós entramos num ponto interessante, que talvez alguns vão divergir comigo, mas eu acredito dessa forma, que uma pessoa mesmo estando em coma, ela tem capacidade de ter um contato com Deus. Eu tenho uma irmã, que ela sofreu, amém, foi fazer uma operação, ela sofreu um corte, e na hora que ela sofreu esse corte para fazer a cirurgia, deu aquele choque anafilático, né? E os órgãos dela entraram, entendeu, em perigo. E ela então teve que ser induzida ao coma. Minha irmã ficou 22 ou foi 24 dias em coma. Ela estava grávida.
Amém? Ela teve que tomar alguns remédios, antibióticos. A criança morreu dentro dela por causa dos antibióticos. Ela teve aborto espontâneo, ou seja, o corpo não reconheceu aquele corpo dentro dele, amém? Aquele corpo morto dele, e a minha irmã em coma, ela teve um parto normal, amém? Ela teve um parto normal em coma. Você entendeu o que eu disse? Ela teve um parto normal. Mulher, para ter um parto, ela tem que fazer força, ela tem que expelir, amém? O corpo para fora, ela tem que fazer força. E minha irmã em coma teve um parto. Beleza. Fui orar por ela. Fui em São Paulo, amém, saí daqui de madrugada sem conhecer nada, fui orar pela minha irmã. Houve um grande mistério de Deus, porque no outro dia alguém ligou para o meu cunhado dizendo o seguinte: olha, não te conheço pouco, mas Deus manda falar que alguém foi no hospital nessa noite, o anjo visitou, entendeu? A Fernanda, entendeu? Ela foi tocada, o anjo. Então quem estava visitando a minha irmã na madrugada? Eu cheguei, saí do culto, fui para o hospital, cheguei no hospital, olhei assim para o cara, eu de paletó e gravata, pensaram que era alguma personalidade, eu sou mesmo, irmão, personalidade do céu. Entrei no hospital sem ninguém tutubiar, eu falei assim, eu preciso subir na UTI, entendeu? Ele falou assim, olha, vai ali, conversa com o segurança deixar. Eu cheguei, o segurança estava na porta, apertei o botão do elevador, subi, desci na UTI. Quando eu cheguei na UTI, eu falei assim, eu quero ver a Fernanda. Um olhou para o outro e falou assim, tudo bem, vem com a gente. Eu fui lá, coloquei a mão sobre a minha irmã e comecei a orar para assim, Fernanda, Jesus te dá saúde. Orei pela vida dela, saí daquele hospital, ninguém perguntou quem eu era. Voltei para minha casa, do outro dia meu cunhado liga. Falaram para mim que alguém foi no hospital. Não é uma pessoa que está no hospital, ela disse que o anjo do Senhor visitou o hospital e a Fernanda, ela foi livrada da morte. Marcos, você é pastor, me explica isso. Assim, simples, eu fui no hospital essa noite. Quando a minha irmã voltou de coma, ela voltou tão ruim que quando ela acordou, ela não sabia que ela andava para frente, ela andava de ré. Você acredita? Para trás. E quando ela melhorou, ela contou, eu tive um sonho. Escuta o que eu estou dizendo, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via eu dentro de um buraco e terra desbarrancando sobre mim, terra barrosa, desbarrancando sobre mim. E quando eu vi uma mão que me tirou, um homem pegou pela minha mão, me tirou de dentro daquele buraco e disse que estava me dando uma nova chance. Jesus diz no capítulo 11 do livro de João, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu vou olhar para a palavra de Deus e vou chamar mais ainda a tua atenção. Paulo, capítulo 9 do livro de Atos. Ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele conhece toda a lei. Ele conhece todo o Pentateuco, ele conhece os profetas, ele conhece as poesias, ele conhece tudo. E quando ele cai ao chão, cego, ele ouve uma voz. E ele pergunta quem é. Como que ele pode perguntar quem é? Quem ele estudou a vida toda. Paulo conhecia toda a lei, mas não conhecia Jesus, que é o fim da lei. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. E Paulo naquele determinado momento, quando Jesus disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. E Jesus então, ele traz para Paulo, naquela realidade de Paulo de súbito. Paulo é como se ele tivesse tido um mal súbito. Paulo é como se ele tivesse tido um desmaio. Paulo é como se ele tivesse tido um momento ali onde, entendeu, ele cai para o chão. E as pessoas em volta dele vê Paulo conversando sozinho, pro nada, porque as pessoas que estavam em volta não viram nada. Agora, os judeus, mesmo conhecendo toda a lei, o que me parece é que eles têm medo de fantasma. Porque quando Jesus também aparece para os discípulos no meio do mar, eles ficam todos temerosos, achando que era um fantasma. Então quando Paulo tem aquele mal súbito, que na verdade foi um encontro com o Senhor, foi um bem súbito, Paulo começa a conversar sozinho. E as pessoas que estão em volta não entendem, e muitos fogem. Mas Paulo está ali. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas Paulo está ali, ele teve encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, irmãos, Paulo ele vai revelar no capítulo 3 do livro de Filipenses que tudo que ele conhecia impedia que ele seguisse a Jesus. Então ele pega tudo o conhecimento dele, ele diz que faz como se fosse um excremento, algo sem valor, ele lança tudo fora e decide prosseguir pela fé.
Ele decide prosseguir pela fé. Ele decide prosseguir pela fé. Ele decide prosseguir Ele decide prosseguir entendendo melhor entendendo melhor Jesus, Deus, pela fé, Jesus, pela fé do que pela A Bíblia lei. diz que a letra mata. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito Sabe o mal de vivifica. muito crente? Sabe o mal de É que muito ele só crente? acredita no que a Bíblia É que ele só acredita no que a Bíblia está escrito. Como assim, pastor? Ele Como não assim, consegue ir pastor? além. Ele não A fé consegue ir dele além. é A fé dele, querido, é muito limitada. Ele não consegue entender que Ele não quando Paulo consegue fala, entender que quando "Posso Paulo fala, todas as coisas posso todas as naquele que me coisas fortalece", naquele que me fortalece, Paulo, ele deixa Paulo, esse escrito ele deixa esse para escrito nos mostrar que para nós nos temos que viver mostrar uma vida que nós além temos que de viver Deus. uma vida além com Deus. Porque é muito cômodo. Porque é muito olhar cômodo para o judaísmo eu olhar que para não o crê em judaísmo Jesus, que não crê em que não Jesus, tem poucas que não tem experiências, poucas amém, experiências, com amém, o Ruach, com o Ruach, rio de Deus, com o Espírito com o Santo. rio de Deus, com o Espírito Santo. Tem muito pouco contato Tem muito com o pouco Ruach, contato com o Ruach, ele não vai crer. ele não vai crer. Mas a primeira coisa que o Senhor Mas a faz primeira coisa que o Senhor faz para Paulo, na sua conversão, na é sua apresentar conversão, para ele o Espírito é Santo. apresentar para ele o Espírito Santo. Paulo é cheio do Espírito Santo. Paulo é cheio do Espírito Santo. Na primeira oração Na que sua Paulo primeira, na recebe, primeira oração que Paulo recebe de um servo, ele é cheio do Espírito na Santo. primeira, irmãos. Na Bateu, primeira, pegou, irmãos. sabe? Bateu, pegou, sabe? Pum, na primeira. Bateu, pegou, pum, na primeira. Corcel 2 no tempo de frio. Bateu, Parece pegou, Corcel pá. 2 no tempo de frio. Bateu, pegou, pá! E Paulo, a partir daquele dia, E Paulo, a partir daquele dia, começou a viver pela fé. ele começou a viver pela fé. Então, quando ele fala aqui para nós, Então, quando ele fala aqui para que a nossa nós, vida é pela fé, que a nossa porque ele vida vai é declarar pela o fé, seguinte pra porque nós ele vai assim, declarar o seguinte para nós assim, se com a tua saber, boca se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Maurício Pastor bem colocou Maurício aqui na entrada do culto. bem colocou aqui na entrada do João culto. 3,16. João Quando 3,16. nós viemos pra igreja, Quando foi nos nós apresentado um viemos para a Jesus igreja, que foi nos salva. apresentado um Jesus que salva. Através desse versículo. Através desse versículo, Deus amou um Jesus que salva. Então, a primeira coisa que Paulo fala Então, a primeira coisa que Paulo fala é, a primeira confissão é, Jesus, ele tem todo o poder sobre a minha Você já vida. fez essa confissão na sua Você já fez essa confissão na sua vida? vida? Confessar que Jesus ele tem todo Confessar o que poder Jesus ele tem na sua todo o vida, poder ou ainda você na sua esconde vida, os ou ainda dedinhos você esconde os dedinhos da sua mão que você usa para manipular as coisas. Será que você não é meio Thanos? Será que você não é meio Thanos? Que é umas pedrinhas Hã? nos seus dedos Que é pra umas você pedrinhas nos seus dedos para você dominar, todo entendeu? Todo tipo de mundo. Porque tem crente que é assim, irmão. Porque tem crente que é Ele assim, serve a irmãos. Deus, mas Ele serve a Deus, mas ele ainda quer dominar a vida quer dele. dominar a situação em volta Ele quer dele. dominar a situação em volta dele. E aí ele se esforça demais, ele briga, ele grita, ele xinga, ele sapateia, mas não chega a lugar nenhum. Foi isso que o Senhor disse Porque para foi Paulo. isso que o Senhor disse para Paulo que testifica aqui. No próprio capítulo 9 do livro de Atos, o Senhor disse para ele, inútil é para você recalcitar contra os aguilhões. Historicamente, aguilhões eram pontas de ferros afiadas colocadas do lado das carruagens para quando, entendeu? O carroeiro, entendeu? Ele dá voz para, amém, o cavalo ir. Então ele vai, ou, né, assim, ou ele vai com chicote bater pro cavalo e o cavalo é rebelde, ele vai dar aquele coice, tentando quebrar a carroça, tentando se desvencilhar, amém, daquela situação, ele bate o pé naquele ferro e se machuca. Então ele sabe que é inútil para ele dar Então ele sabe que é inútil para ele dar coice. Ele pode dar quantos coices ele quiser. Ele vai se machucar. Então o Senhor Jesus, o que ele fala para Paulo? Você pode negar o evangelho o quanto você quiser. Enquanto você nega, você só se machuca. Na hora que você aceitar, as coisas vão mudar. entendeu? As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Começar a viver pela fé. Acreditar no propósito que Deus tem na tua vida. Acreditar no propósito que Deus tem na tua vida. Olha, seja em salvação, seja entendeu financeiramente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, você tem que passar a crer. Tem crente, irmãos, que está dentro da igreja, mas ele não crê em nada. Acredito mais. Ah, eu não acredito mais. Faz 30 anos que eu estou na igreja, eu não vejo nada acontecer. Vai passar mais 10, mais 20 sem nada acontecer, se você não tiver fé. E olha, irmãos, E olha, irmãos, o Senhor não que pede para você muita fé. o Senhor não pede para você muita fé. O Senhor não pede para que você tenha fé. O Senhor não pede para que você tenha fé, Que a montanha se mova. que a montanha se mova. Porque algumas coisas na Bíblia são Porque algumas coisas na Bíblia são a montanha que se figurativas. move tem o nome. A montanha que se move tem o nome.
A terra que Entendeu? se abre tem um nome. A terra que se abre tem um O nome. terremoto tem um nome. O terremoto tem O um maremoto nome. tem um nome. O maremoto tem um nome. Tudo isso tem um nome. Se chama Jesus. É Ele que faz as coisas se movimentarem. É Ele que faz as coisas se movimentarem. É Ele que faz as coisas existirem. É Ele, entendeu, que faz as coisas, entendeu, mudarem de lugar. Paulo, ele fala isso. Lembra que eu disse para você? Amém. Quem não conhece poesia, nunca vai gostar, amém, de poeta. Paulo, ele vai falar, nele existimos. Nos movemos. O próprio Paulo, ele vai falar. O próprio Paulo, ele vai falar que a nossa vida depende da nossa fé em Cristo Jesus. Não nas coisas que estão em volta de nós. Não nas coisas que estão em volta de nós, mas a nossa fé que está em Cristo Jesus. É simples, mas é muito transformador e poderoso. Eu falei aqui sobre um homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Chefe de uma sinagoga. Quem que era o chefe da sinagoga? Era aquele homem que instruía as pessoas na lei de Deus. E Jairo, ele quebra todos os paradigmas, todos os protocolos, e ele vai até Jesus, se prostra perante Jesus, reconhece Jesus como Salvador, e ele disse, a minha filha está moribunda, a minha filha está doente. Jesus disse, então eu vou na tua casa. Já é um ato de fé maravilhoso. No meio da caminhada de Jairo com Jesus, a filha dele morre. Então Jairo, ele estava livre para sepultar a filha dele. Alguém chega e diz, não perturbe mais o mestre, volta lá para tua casa e sepulte a tua filha. Qual que é a palavra de Jesus? Não temas. Não temas. Crê somente. Em quem Jesus estava pedindo para Jairo crer? Na lei? Que não conseguiu curar a filha dele? Nos médicos que não conseguiram curar a mulher do fluxo de sangue, que talvez fazia parte da congregação de Jairo? Por que não conjecturar a este ponto? Quem sabe a mulher do fluxo de sangue fazia Quem sabe a mulher do fluxo de sangue fazia parte da congregação de Jairo, que ele era líder. Quem sabe foi pelo testemunho daquela mulher. E quem sabe foi pelo testemunho daquela mulher que Jairo chegou até Jesus. Quem sabe? Não estou aqui, irmãos, lançando, fazendo, amém, querido, uma exegésia, colocando no texto aquilo que ele não tem. Não. Eu sei de uma coisa. Jesus chega e diz para Jairo, crê somente. Crer no quê? Crer em Jesus. E Jairo, irmãos, mesmo contrariado por dentro, e Jairo, mesmo ao mesmo tempo, turbilhões de versículos, turbilhões, amém, de palavras da lei, turbilhões de palavras de pessoas dentro dele, porque quando a gente passa por uma prova, não sei você, por uma situação, milhares de coisas passam pela nossa cabeça, milhares de coisas, querido, trafegam pela nossa mente, e começam a falar, mas o que Jairo faz? Ele fecha a mente para tudo que está em volta. E ele abre o coração para Jesus. E ele crê. E Jesus chega na casa de Jairo. Ele creu. E ele confessou com a boca dele. O Senhor é o único que pode ressuscitar a minha filha. Eu te convido nessa noite. Daqui 5 minutos, você falar para Jesus. O Senhor é o único que pode me curar. O Senhor é o único que pode. O Senhor é o único que pode me salvar. O Senhor é o único que pode salvar o meu casamento. O Senhor é o único que pode me libertar. O Senhor é o único que pode transformar a minha vida. O Senhor é o único que pode realizar o meu sonho. O Senhor é o único que pode me tirar do cativeiro. O Senhor é o único que pode mudar essa situação que estou vivendo. Voltando para o texto de Romanos 10. Que Jesus Cristo é o Senhor. E em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Para aí, nós já estamos encerrando. É difícil crer em Jesus. Mas mais difícil é acreditar que Jesus ressuscita alguém quando nós já fomos em muitos velórios e de parentes.
você como eu, E talvez já você, pediu pra como Jesus eu, ressuscitar alguém. já pediu para Jesus ressuscitar alguém. Você já pediu para Jesus ressuscitar Eu já alguém? pedi. Eu já pedi. Eu já Estando pedi. ali Estando e vendo aquela morte ali prematura, e vendo aquela morte aquela prematura, antes do tempo, aquela morte aquele antes jovem do tempo, sido ceifado, aquele jovem aquele mal, sido por ceifado aquela situação, foi por aquele Senhor, mal, ressuscita. por aquela situação, foi Senhor, ressuscita, Ressuscita, Senhor. ressuscita, Senhor. Mas ele não ressuscitou. Mas ele não ressuscitou. Nem por isso eu parei de crer. Nem por isso eu parei de crer em ressurreição. Porque eu sei que Porque eu sei que propósito de Deus. tem um propósito de Deus. Amém? Tem um propósito de Deus. Amém? Tem um propósito de Deus. E eu sei que tem coisas que eu vou pedir para Deus E eu sei que tem coisas que eu vou pedir para Deus do jeito que Deus não vai eu fazer quero. do jeito que eu Mas Deus quero. vai fazer. Eu vou contar Mas pra Deus você vai um fazer. pequeno testemunho. Eu vou contar para você um E nós pequeno vamos acabar de testemunho. ler o texto e vamos orar. E nós vamos acabar de ler o texto e vamos Eu orar. sou pastor. Este ano está Eu completando. sou pastor. Este ano está completando, em julho completa 24 anos de pastor 24 titular. anos de pastor, que assumiu titular. um púlpito Amém? e prega oficialmente. que assumiu um sobre púlpito como e pastor, prega 24 oficialmente anos. sobre um púlpito como pastor. 24 anos. Este ano. Faz 24 anos. Faz 24 Mas anos. quando lá, em 93, Mas quando lá, pra em 93, quando eu para entreguei a minha vida para 94, Jesus, quando eu entreguei eu a minha era vida membro de para uma Jesus, igreja. eu era por membro sinal, de uma uma igreja igreja. de oração, E por sinal, uma uma igreja igreja de oração, salvação, uma igreja de cura, de salvação, uma igreja que buscava uma igreja de toda cura, semana uma o igreja que Espírito buscava Santo, o toda batismo com o semana Espírito Santo. o Espírito Santo, o batismo E eu com o lembro que ia Espírito no Santo. culto, E eu lembro que e ia no dobrava meu culto joelho e orava, e dobrava meu joelho e orava incessantemente, incessantemente, fervorosamente, intensamente, pedindo para Deus, fervorosamente, Deus, pedindo para Deus, confirma o meu ministério. Deus, confirma Porque o eu meu tinha ministério. certeza que eu tinha um ministério, irmão. Por quê? Porque eu tinha quando certeza que eu tinha um ministério, irmão. Por numa quê? cadeira Porque quando eu e via uma sentava pessoa aceitar numa Jesus, cadeira eu chorava. e via uma pessoa Eu aceitar queria ir lá na Jesus, frente e eu abraçar aquela chorava. pessoa. Eu fazia Eu queria ir lá na frente e abraçar aquela pessoa, eu fazia Alguma coisa festa ardia no meu dentro de coração. mim forte. Alguma coisa Quando eu vi ardia uma no meu pessoa coração muito forte. aceitar Quando eu vi uma pessoa E eu cheguei por aceitar muitas vezes Jesus. falava com o meu pastor assim, pastor. E eu cheguei por muitas vezes e falava com o meu pastor assim, pastor. Ele olhava para mim e falava assim, Marcos, Ele olhava para Deus mim e não falava tem assim, um Marcos, ministério. Deus não tem um ministério nisso aí. Pastor, Toda eu vez não que eu tenho. vejo alguém aceitar Jesus, Toda vez que eu vejo alguém eu tenho aceitar vontade Jesus, de eu choro. chorar. Às vezes eu tô no Eu tenho serviço, vontade de pastor, chorar. E eu vejo Às vezes eu estou no abrindo a minha serviço, frente, como se pastor, fosse um e eu telão, vejo me assim, vendo abrindo a minha pregar. frente assim, como se fosse um telão e eu me vendo pregar. Marcos, mas Deus não tem um ministério na tua vida. Deus não tem um ministério na tua vida. Pensa no E menino orava. na fé revoltado com Deus. Pensa no menino na fé Eu revoltado. jejuava de madrugada, pastor. Eu jejuava de madrugada, pastor. Eu Os rolava anjos de Deus são pra testemunha. lá e pra cá. Eu rolava no chão da minha cozinha, pra lá e pra cá, Senhor, chorando assim, Deus. Eu chorava, eu rolava no chão. Eu chorava, parecia aquelas eu crianças chorava, eu mimadas. rolava no deitava chão. no Eu batia parecia aquelas no chão, crianças assim, mimadas. Deus, Eu deitava no por chão, eu favor, batia a mão no chão, falava assim, Deus, por favor, eu preciso disso. via aquelas Eu visões. ia Ia escrever, via aquelas visões, chegava ia escrever, eu orava, pastor, que eu tenho que orar chegava mais, no tem que culto, ser mais e eu fervoroso, orava, pastor, eu tenho que orar mais, e orava tem que mais, ser mais e orava fervoroso, mais, e orava mais, e orava mais, e orava mais, e orava mais, e parece que quando eu vi que o pastor está chegando perto de mim, aí que eu queria orar mais ainda, entendeu? E aí que eu queria orar mais ainda, aí o pastor vinha e colocava a mão na cabeça de uma pessoa, e a mão na cabeça de outra pessoa, e não confirmava nada dela. Mas não me permitia perder a fé em Deus. Esse mesmo pastor, Até que um dia, esse mesmo pastor, eu ia falar a mesma toda coisa. semana, Eu quero ser pastor. eu via falar a mesma coisa. Eu tenho um dom. Eu quero ser pastor. Eu tenho um dom. Um dia ele Ele chamou pra nunca cima. confirmava. Um dia ele chamou para si, Marcos, vem aqui que eu quero falar com você na igreja. Ele olhou para mim e falou assim, pastor Cheguei na igreja. Marcos, Ele olhou para mim e falou assim, tem pastor um Marcos, pastor que está entregando uma Marcos, igreja. tem um pastor que está entregando uma Se igreja. não me engano, 18 E tem obreiros. você e mais, se não me engano, Eu tô orando a 18 Deus obreiros. Para Deus confirmar Que eu estou orando qual a que Deus ele vai para Deus levantar confirmar pra essa obra. qual que ele vai levantar para essa obra. Tinha acabado de fazer um curso básico de Eu teologia. tinha acabado de fazer um curso Muito básico básico. de teologia. Não Muito tinha básico conhecimento de de teologia. púlpito, conhecimento de Não nada. tinha conhecimento de Raso púlpito, de conhecimento tudo. de nada. Raso de tudo. Olhei e falei assim, qual foi a minha resposta para Deus? Deus, Olhei e falei assim, tu sabe qual porque foi a eu minha não vou orar resposta mais, para não. Deus? Deus, Eu estou cansado. tu sabe, disso porque eu não vou orar mais não.
Eu estou Estou cansado cansado de orar, sofrer. de chorar, e as coisas acontecerem. Estou O Senhor cansado que de sabe. orar, de chorar, e as coisas Aí tem acontecerem. um louvor que O Senhor fala, que sabe. Deus conhece a Aí tem tua um louvor que fala, estrutura. Deus sabe conhece o a que tua está fazendo, estrutura, sabe o que mesmo está que seja fazendo. difícil, não Mesmo pare, que Ele seja está difícil, vendo. não pare, Ele está vendo. Eu à noite trabalhava na Tetra Pak das 2 às 10. Eu à noite trabalhava na trabalhar, Tetra Pak das 2 às 10. E à noite ele anunciou na Fui igreja. trabalhar, sem eu saber. E à noite ele anunciou na A igreja, partir de amanhã, sem eu saber. O Marcos A partir de passa a ser amanhã, pastor dessa o igreja. Marcos passa a ser pastor dessa igreja. Sabe por que eu me tornei pastor, irmãos? Sabe por Não que foi eu me porque tornei uma mão pastor, irmãos? Foi colocada sobre a minha cabeça e Não disse, foi porque uma mão "Eis que te foi colocada digo, sobre a minha servo cabeça meu." e disse, Ninguém eis chegou, que te entendeu, digo, no servo meu meu. ouvido e disse, Ninguém "Deus chegou, mandou entendeu, te falar." no meu ouvido e disse, Deus mandou te falar. Sim, ele foi um grande instrumento de Deus. Sim, na minha ele foi vida. um grande Tanto para instrumento me de Deus amoldar, na minha como vida. para me levantar. Tanto para me amoldar, Mas quem foi como o para me agente levantar. principal Mas quem foi o agente foi principal Jesus na minha vida e o Espírito Santo. foi Jesus Ele moveu as e o montanhas. Espírito Santo. Ele moveu as montanhas. quebrou o mar ao meio. Ele quebrou Ele o mar ao fez meio. tudo. Ele E eu fez já tudo. tive muitos motivos. E eu já tive desistir. muitos motivos E muitos para daqueles desistir. que eu vi E mãos muitos sobre a cabeça, daqueles que eu vi entregaram o mãos sobre a ministério, cabeça, desistiram entregaram do o ministério, se desviaram, desistiram do ministério, outros se morreram. desviaram, E eu estou outros aqui. morreram. Sabe por quê, irmão? E eu estou aqui. Porque eu Sabe por decidi quê, irmão? algo na minha vida. Porque eu decidi nessa algo noite. na minha vida. Eu decidi E algo eu te digo na minha nessa vida. noite. Crer, Eu decidi algo na minha vida. Crer em Deus. crer em Jesus. E não Crer vou dizer para em você que Jesus. nada me abala, porque as E coisas não vou me dizer para abalam, você sim. que nada me abala, porque As as coisas me abalam sim. entristecem, sim. As coisas Mas me toda vez que eu estou entristecem triste, sim. toda vez que eu estou abalado, Mas toda vez que eu estou a triste, mesma toda voz vez que eu estou disse pra abalado, Jairo, a "Não mesma temas, voz que disse crê para somente." Jairo, não Essa temos, voz que fala comigo crê e fala com somente, você. essa voz que fala Não comigo e temas, fala com você. crê somente. Pode vir Não temos, qualquer crê somente. montanha, pode vir Pode qualquer vir problema, qualquer pode vir qualquer montanha, situação. pode vir qualquer Tá lá problema, no Salmo pode vir 125. qualquer Os situação. que confiam Está lá no Senhor Salmo são 125. como o monte Os de que Sião, confiam no que não se Senhor abala. são como o monte de Não Sião, se abala, que não se mas abala, permanece para sempre. não se abala, Assim como mas os permanece montes para estão sempre. em volta de Assim como os Jerusalém, montes assim estão está em o volta Senhor de em Jerusalém, volta do seu assim povo. está o Senhor em volta A palavra do seu povo. está perto de ti, A palavra está na tua está boca, perto de ti, no teu coração. está na tua Se com o boca, teu coração no crer teu coração. e com a tua boca Se com o teu confessar, coração crer e será com a tua salvo. boca confessar, Quero te falar mais uma coisa aqui será em nome de salvo. Jesus. Quero Para te falar encerrarmos mais aqui em uma nome do coisa aqui em Senhor, nome de visto Jesus. que com o Para coração encerrarmos aqui em nome se do crê Senhor. para a Visto que justiça, com o coração e com a boca se crê se faz para a confissão justiça para e com a salvação. boca Porque se a faz Escritura confissão diz, para a todo salvação. aquele Porque que a nele Escritura crê, diz, não todo será aquele que nele crê não será confundido. Quem te confunde são os homens. Quem te Quem te confunde confunde são os são homens. as provas. Quem te confunde são as provas. atitudes. Quem te confunde são as atitudes. Você pode estar Nunca vivendo Deus. situação de morte. Você pode estar Você vivendo pode situação estar de vivendo morte. situação de perigo. Você pode Você estar vivendo estar situação de perigo. as piores Você situações pode da estar sua vivendo vida. as Mas a palavra piores de Deus pra situações você da sua hoje vida. é uma Mas só. a palavra de Deus Não para você hoje é temas. uma só. Não Crê temas. somente. Fique em Crê pé no teu lugar. somente. O que você pensou? Fique que em você ia pé no cantar? teu lugar.